Irmãos, glória a Deus. O texto já foi lido, né? O Salmo 15. E as mulheres estavam com a versão mais iguais, né? No mínimo igual a minha, porque as versões dos homens eram diferentes. E aí eu fiquei falando, meu Deus, eu vou acompanhar quem? Os homens ou as mulheres? Mas tudo bem. Na lição do capítulo 115, ele fala assim: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Então o salmista reconhecendo que a glória pertencia totalmente a Deus. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, o próprio Deus fala sobre isso, mas requerendo a glória para ele. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Então o salmista diz que a glória deveria ser dada a Deus, e o próprio Deus aqui em Isaías, ele reclama a glória para si. Então, manda quem pode, né, amados? E obedece quem tem juízo. A lição de hoje é a lição que vai falar sobre a glória de Deus. Como dar glória a Deus. Eu li também a lição da semana passada, e a lição passada disse que, na realidade, tudo glorifica a Deus, queiram ou não queiram. Deus é soberano, Ele manda, Ele está no controle de todas as coisas, e até o ímpio, ele vai ter que dar glória a Deus, né? E no final vai prestar contas ao Senhor, porque todo joelho no final vai se dobrar. Até a vida de Faraó glorificou a Deus. Serei glorificado em Faraó. Deus endureceu o coração do homem para mostrar a glória dele. Na vida de Judas também Deus foi glorificado, e na vida de outros homens ele é glorificado. Quem quer participar da glória dele, dando a glória, vai receber a recompensa, e quem não querer vai receber no final do juízo, mas a glória sempre vai ser dada a Deus. A obra do Espírito Santo transforma o coração de idolatria, que foi a lição da semana passada, em verdadeiro adorador. Ninguém vai dar glória a Deus da sua própria carne. Tem condição. A nossa carne vai inclinar sempre contrário. É Deus quem vai gerar, é o Espírito Santo quem vai gerar vida, vai transformar este coração, colocar fé e arrependimento, e fazer com que essa alma, esse coração, se volte para Ele, achando Ele belo, achando Ele desejável. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, se você tem essa graça de dar glória a Deus, agradeça a Deus, porque você dá glória a Ele. Porque da sua própria natureza, meu irmão, jamais, né, todos pecaram, diz que todos se extraviaram, ninguém buscava a Deus. Deus, infinita misericórdia, se volta para você, transforma o seu coração. O Espírito Santo aplica a obra de Jesus à sua vida. Deus transforma e faz de você um novo homem, né? Um adorador. E a busca pelas verdades contidas na palavra de Deus são os modos que Deus usa para nós darmos glória a Ele. Então, a primeira pergunta, né, essa lição é baseada, irmãos, a revista é baseada no Catecismo de Westminster. Os irmãos já viram aqui na lição? No final aqui está, ó, Watson Thomas, estudos baseados no breve Catecismo de Westminster. A primeira pergunta é uma pergunta bem conhecida, né? Qual o fim ou a finalidade do homem? Diz que a finalidade do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ou se alegrar nele eternamente. E nós só damos glória a Deus através da revelação dele contida nas Escrituras. Foi o modo que Deus, né, providenciou para que nós, os seus santos, seus salvos,
dessemos glória dele através da obediência ao que ele revelou. Porque o nosso Deus é o único Deus que o modo de buscar, o modo de adorar a ele, foi ele próprio que estabeleceu. Então não é uma coisa que vem de nós, vem dele, né, para que a glória seja totalmente dele. Então, como dar glória a Deus? O salmista reconheceu: não a nós, Senhor. E o próprio Deus falou: a minha glória eu não vou dar a ninguém. E agora, amados, como dar glória a esse Deus? Os irmãos já viram a história da irmã do bolo? Tem uma irmã do bolo, né? Diz que toda igreja tem uma irmãzinha que... Irmãzinha não, estou falando no sentido não pejorativo. Uma irmã que normalmente ela faz bolo, né? E diz que teve uma igreja muito grande e no dia do aniversário da igreja, a irmã fez um bolo muito bonito. E todo mundo chegava naquela mesa ali, meu irmão. O bolo era a coisa mais linda. Um chegava, balançava a cabeça, sentava, o outro também balançava a cabeça, sentava. A igreja estava fazendo 50 anos e a irmã colocou aquele cinquentão ali, todo de ouro, cor de ouro ali, né? Um bolo grande, bonito, com várias camadas. E o que acontece no final do culto, depois que o pregador, né, pregou, depois do cântico, depois daquela festa toda, depois que, antes de comer o bolo, aí o pastor começou a agradecer, né? Não é isso que a gente faz? Terminou, quero agradecer ao irmão que fez isso, o grupo a diaconia que fez aquilo, o grupo de senhoras, e vai falando, e o pastor esquece de agradecer a irmã do bolo. E o pastor que contou, disse que estava perto dela, ela falou: o ano que vem não vai ter mais bolo. Entendeu, amados? Ela queria a glória, né? Ela queria o reconhecimento. Ela queria que o nome dela fosse colocado lá em cima, né? Então ela não fez aquilo para Deus. A motivação, o que fazia ela se esforçar, não era a glória de Deus. No final o pastor tinha que agradecer, todo mundo tinha que bater palma, todo mundo tinha que tocar no ombrinho dela, ela tinha que receber os aplausos, ela tinha que receber a glória. Então essa não é a motivação, não é a motivação certa, né? A motivação certa é você fazer o bem sem esperar sem esperar recompensas terrenas. Nós temos que esperar recompensas eternas. A recompensa está lá do outro lado. Diz que se nós esperarmos de Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, para você fazer a vontade de Deus, para você dar glória a Deus, para você glorificar o nome dEle, para você honrá-lo, você precisa desejar somente a sua glória. Desejar somente a sua glória. Quer dizer, desejar fazer somente a vontade de Deus com alegria. Tem um pensamento até de uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá, dizendo que a felicidade consiste em fazer a vontade de Deus com um sorriso. E quem conhece a história daquela mulher, ela fez muito. Ela não estava preocupada se ela ia receber alguma recompensa ou não. Ela partiu para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo é um exemplo, irmãos. Abre suas Bíblias em João capítulo 7, versículo 8. São João capítulo 7, versículo 8. Quem abriu primeiro
Pode ler. Desculpa, irmão. São João, capítulo 7, versículo 18. Perdão aí, viu? São João, capítulo 7, versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Amém? Então Jesus Cristo não estava procurando a sua glória, né? Ele estava procurando a glória do Pai. No próprio livro de João, no capítulo 8, versículo 50, Jesus Cristo também fala sobre isso. Eu não procuro a minha glória, a quem a busque e julgue. Então a ideia, ele não estava buscando glória para ele. Jesus não queria os holofotes para ele. Ele falou, eu estou buscando a glória de alguém. É tanto que ele fala, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. No Getsemane, quando ele orava, quando ele implorava, quando ele clamava, ele pede, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Se possível, muda. 3 vezes ele orou. Mas ele, no final, ele falou, Senhor, seja feita a tua. E não foi isso que Jesus ensinou no Pai Nosso? Na metade do Pai Nosso, ele fala sobre a vontade de Deus. O nosso Deus é soberano e ele tem uma vontade. E a vontade dele deve ser obedecida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua. Então Deus tem uma vontade e a vontade do soberano deve ser obedecida. Então Jesus, irmãos, ele ansiava, ele desejava sempre dar glórias a Deus. E isso é louvável, né? Quem não conhece a Deus busca seu próprio nome e honra. Pode abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 14. Tem a história lá do povo lá que construiu a torre. E olha a preocupação daqueles homens que construiu a torre de Babel, né? Ô, irmãos, perdão, é Gênesis capítulo 11. Vou ler o texto só para os irmãos entenderem. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-lo bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, e disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Olha a preocupação deles. Para que não sejamos espalhados pela terra. Diz que esse homem aqui chamava Nimrod. Diz que ele era grande caçador diante do Senhor. Só que essa ideia, irmãos, de estar diante do Senhor, é como se ele estivesse diante de Deus contra. Porque a ordem que Deus tinha dado foi que multiplicasse e espalhasse. E ele, vamos nos juntar e vamos construir uma torre. Qual era a ideia de construir uma torre? Não teve dilúvio? Vai chegar até alto, entendeu? E ele não vai conseguir. O homem procurando a sua própria independência. Deus tinha dado uma ordem, crescer e espalhar. Ele falou, vamos nos ajuntar, vamos tornar célebre o nosso nome. Estavam querendo glória. O que foi que aconteceu?
como a glória ele não dá a ninguém, né? O texto diz que Deus veio e confundiu as línguas. Todas as vezes que nós queremos glória para a gente, só iremos trazer confusão. Porque quando você quer glória para você, meu irmão, o eu está inflamado, está inflado, está cheio, você está cheio de si. Está cheio de si, tirou Deus do canto. E aí vai trazer o quê? Confusão. O eu está no centro, tomando conta. Você pensa muito em você. Você pensa na sua glória. Você pensa no seu bem-estar. Está preocupado com você. No caso deles aqui, né? Preocupados em fazer o nome, tornar aquele nome célebre. E aí, Deus vem e confundiu. Chamou-lhe, pois, o nome Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Deus tinha dado uma ordem. A ordem de Deus, irmãos, é autoritativa. Deus fala e as coisas acontecem. Deus falou para a terra: frutificai, e até hoje a terra frutifica. A palavra dele é autoridade. Deus falou para os seres humanos: sede fecundos, e até hoje os seres humanos são fecundos. A autoridade de Deus. Deus falou para os mares que os peixes se multiplicavam, e eles pesca, e tem peixe aí. Então Deus fala e as coisas acontecem. Deus tinha dado uma ordem, e a ordem de Deus é a ordem do Todo-Poderoso. Vai ter que espalhar. Quiseram juntar, quiseram fazer contra a vontade de Deus, quiseram ser independente de Deus, e o Pai não será confundido. Então a melhor maneira de fazer a vontade de Deus é nos submetendo à sua vontade, que é registrada nas Escrituras Sagradas. Tem outra parte aqui muito interessante da vida de Davi, um homem de Deus, né? Usado totalmente por Deus, mas que em uma hora de insanidade ele pecou contra Deus. 2 Samuel capítulo 24, tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Beceba, e levanta censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este grande povo 100 vezes, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, e seguiram a Dan, Jaã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá a Beceba. Assim percorria toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxaram da espada, e em Judá eram 500.000. Versículo 10, olha o problema. Sentiu-se Davi bater-lhe o coração, depois de os haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz.
Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Percebe, irmãos? Davi queria saber o seu poder de guerra. E a confiança dele, entendeu? Que estava 100% no Senhor, começou a sofrer um deslocamento. A questão aqui é uma questão de fé. Aonde estava a confiança de Davi? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tinha saído da mente daquele homem. E demorou muito. Às vezes uma insanidade espiritual demora até a ficha cair. A ficha daquele homem, segundo o coração de Deus, só caiu 9 meses depois. Mas graças a Deus que ele se arrependeu dos seus pecados. Mas teve consequência, viu? Se você continuar lendo o texto, a consequência foi pesada. Porque a glória dele, ele não divide com ninguém. O nosso coração, amados, é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes, Deus não abençoa mais uma igreja, não abençoa mais um indivíduo, que quando Deus toca um pouquinho, a gente já acha que é muito importante. Deus dá um toque, abençoa, daqui a pouco a gente começa a se achar, a gente começa a se encher. Na vida de Paulo foi assim, né? Deus tocou naquele homem, os olhos se abriram. Aí Deus envia a perseguição sobre a vida dele, para que ele não se ensoberbe. Uma questão é, de quem será a glória? A glória vai ser dele ou a glória vai ser minha? Então, irmãos, vamos desejar profundamente, igual ao Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, nós damos glória a Deus quando desejamos de todo o nosso coração dar a glória a Ele, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Em segundo lugar, nós damos glória a Deus, como Davi fez, né? Pecou, entrou nessa insanidade, naquele momento de loucura, de insensatez, mas no final ele reconheceu, né? Irmãos, pecar, todos nós, né? Vamos pecar várias vezes por dia, né? A diferença do salvo para o não salvo é o constante arrependimento. Você precisa se arrepender por uma obra do Espírito Santo para ser salvo, e depois de salvo você tem que manter um constante senso ou sentimento de arrependimento. Um verdadeiro cristão, ele é constante nessa disciplina do arrependimento. Não tem como. O evangelho tem que estar sempre ali. Você se escondendo atrás de Jesus, se arrependendo dos seus pecados e crendo. Está com a fraqueza? Creia e se arrepende. Olhe uma vez para os seus pecados e olhe 10 vezes para o Senhor Jesus Cristo. E nunca pense que o seu pecado é maior do que o sangue dele. Amém? Então você dá glória a Deus confessando os seus pecados. Amém, meus amados? Confessando os seus pecados. Quantas pessoas, né? Endurece o coração, né, amados? Esconde pecados através do orgulho, né? Às vezes a gente fica com orgulho. Ah, se o irmão saber que eu pratiquei aquele negócio ali, né? Se está preocupado com o que o outro vai pensar, está preocupado, na verdade ele não se arrependeu, ele criou ali um remorso, né? Porque a preocupação dele,
O que os irmãos vão pensar de mim? Eu era tanto usado na igreja. Se os irmãos saberem que eu tenho aquele pecado cabeludo, e agora? E ele pode viver uma vida, né? Dupla. Judas, irmãos, Deus chamou Judas para andar com ele. E Judas tinha uma síndrome. Qual era a síndrome de Judas? Uma incapacidade de se deixar tocar. Judas andou com Jesus. Andou. Viu milagres, viu? O homem viu. O homem expulsou demônio. O homem viu cego de nascença enxergar. O homem viu morto ressuscitar. O homem viu Jesus no mar mandar que o vento acalmasse. O homem viu tudo. Mas no decorrer do ministério de Jesus, ele já era desonesto. Ele tinha o Mamon como seu Deus. O texto diz que ele era o tesoureiro e ele, roubava. E foi levando. No final ele se perdeu. Não se deixou tocar. Não quis dar glória a Deus. Talvez ele esperava um Cristo, né, como todos na época esperavam, um Cristo guerreiro, um Cristo poderoso, um Cristo que viesse e tomasse o poder romano, estabelecesse o reino de Deus, mas ele não sabia que o reino de Deus tinha a ver com a vontade de Deus estabelecida dentro do coração humano. Quando a vontade de Deus transformava a vontade do homem em fazer a vontade dele. E Judas não se deixou tocar. Judas não se deixou tocar. Às vezes, irmãos, a gente pode, né? Tá no meio da igreja, a igreja está abençoada, né? Irmãos dando glória a Deus, uns irmãos crescendo na fé, uns irmãos, né, sendo abençoados, mas pode ter aquele ali que levanta o pininho, né? E não quer se submeter, não quer se humilhar, e deixa o coração insensível, não se deixa quebrar pelo oleiro. Então, você dá glória a Deus quando você confessa os seus pecados. A glória de Deus deve nos levar ao constante arrependimento. Amém? Quando você busca a glória dele, e um dos modos de buscar é confessando os seus pecados. Amém? Muitos homens, amados, né? A Bíblia diz sobre Moisés, né? Aquele homem que tinha tudo para se dar bem no palácio de Faraó, mas ele viu a glória de Deus. E ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Os amigos de Daniel, no bem bom ali, né? Sendo funcionários da potência de Babilônia, mas na hora de dar glória a outros deuses, eles preferiram sofrer, mas não deram glória a outros deuses, não se dobraram. Daniel também, aconteceu o mesmo fato com a vida daquele homem, quando arrumaram um jeito de que ele parasse de buscar Deus, de que ele parasse de buscar a glória de Deus, ele não parou, sofreu as consequências, mas Deus deu o livramento, não é isso? Então, quando você escolhe buscar a glória de Deus, né, Deus entra com providência, com milagres em sua vida. E se ele não entrar, como diz aqueles rapazes, né? Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos salvar, amém. Se não quiser, também nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. Poderiam ter morrido, mas Deus mostrou a glória dele para o rei Nabucodonosor. Então, irmãos, nós glorificamos a Deus
quando confessamos os nossos pecados, né? Que não sejamos como Judas, mas que sejamos como Pedro, né? Senhor, salva-me, porque estou perecendo. Sejamos como Davi. Davi não só aquele pecado, ele praticou pecados horrendos contra Deus. Foi confrontado, se arrependeu. Quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia e Deus é glorificado. Então, precisamos buscar a glória de Deus, confessando os nossos pecados a Ele. Terceiro lugar, você dá glória a Deus quando você, primeiro, busca, reconhecendo a glória a Ele. Segundo, quando você vive em constante sentimento de arrependimento. E quando você peca, você procura resolver. Tem pecado que você confessa a Deus, mas tem pecado que você vai ter que confessar, né? Vai ter que confessar os seus líderes. Vai ter que chamar alguém e abrir o coração. Confessai os vossos pecados uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, para sermos curados. Porque a vontade de Deus é ter um povo curado, sarado. Porque através de um povo curado, sarado, o que vai acontecer? A glória dele vai ser manifesta. Em último lugar, amados, frutificando, né? Frutificando. Porque tem irmãos também que apresentam um pouquinho a síndrome do coelho. Os irmãos vão falar já na síndrome do coelho? Que o coelho, amados, andava caçoando da tartaruga. Depois de muito caçoar, a tartaruga se revoltou e pediu uma corrida. Nós vamos ver quem vai chegar primeiro. E o que aconteceu com o coelho? Marcaram o local e a data, local da saída e da chegada, né? O coelho saiu rápido. Como ele falou, essa tartaruga é muito devagar, eu vou dormir um pouquinho. Quando ele acorda, foi o grito da galera aplaudindo a tartaruga. Então, tem uns irmãos que têm a síndrome do coelho. Ele começa de vez, mas para. E a vida cristã, irmãos, é uma maratona longa. A Bíblia diz: não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, né? O cristão salvo, ele tem o dom chamado perseverança dos santos. Ele vai perseverar. Ele vai perseverar dando fruto. Foi o que Jesus Cristo falou, né? Em João 15, para darmos frutos de justiça para a glória de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Amém? Cheios de fruto de justiça, que é uma palavra que o pastor Durval gosta muito, né, pastor Durval? Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. Quando você frutifica, Deus é glorificado. Amém, amados? Mateus capítulo 5, versículo 16 também, Deus fala alguma coisa aí sobre dar frutos. E diz assim, 5 de Mateus, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você é luz. A luz vai fazer o que, amados? A luz vai chamar atenção para ela?
Se você ficar, a luz é para iluminar algo, não é isso? Você não vai ficar olhando para essa luz, que não é o alvo dela aqui. O alvo dela é mostrar a realidade perto da gente. O cristão luz, ele não está buscando atenção própria. Ele quer mostrar a glória de Deus por onde ele passa, não é isso? Então, você também é sal, que o texto diz que você também é sal. O sal vai fazer o quê? A característica do sal é preservar. O cristão, ele vai ser, né, uma capacidade dada por Deus para preservar os valores cristãos. O cristão tem que ser ético, né? Deus colocou obras para que nós andássemos nela. Depois de salvo, nós somos salvos para algo, para vivermos para a glória de Deus. A pessoa pode fazer tudo de bom, mas se o coração dele não está transformado, tudo que ele faz são obras de injustiça. Quando o coração dele está transformado, as boas obras dele são obras de justiça, porque é feito no Espírito Santo, e aquelas obras vai servir para a glória de Deus. Porque tudo que é feito na carne, irmãos, de algum modo, passa a ser pecado. Não desperdice a sua vida, né? Você só tem uma vida e precisa viver ela para a glória de Deus. Você só tem uma vida e não desperdice essa vida. Moisés disse assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tem gente que não quer crescer, irmãos, não quer crescer. Tem um outro personagem da história, né, dos quadrinhos, chamado Peter Pan. E tem cristão que tem aquela síndrome do Peter Pan. Isso prejudica ele de dar fruto. Peter Pan era um menino que se recusava a crescer. Queria ficar pequeno. Irmãos, Deus nos fez para o crescimento espiritual. Não é tempo mais de sermos meninos. Quando eu era menino, agora que cheguei a ser adulto, né? Tem cristão, 20 anos na igreja, que os princípios básicos da fé parece que ele não domina ainda. E aí ele é presa fácil e ele não cresce. Então, já chegou a hora de nós, como servos de Deus, darmos glória a Ele através do nosso crescimento. Quando o menino é pequeno, ele depende tudo da mãe, não é isso? Uma criancinha ali está no ventre da mãe, depende tudo dela. Aí ela sai dali e já começa a se tornar um pouquinho independente. Aí já não recebe mais o alimento pelo cordão umbilical, recebe na mama, né? Mas ele vai ter que puxar, não é isso? A mãe no começo vai limpando os dentinhos dele, né? Mas o certo é depois ele começar a limpar também. No futuro ele começar ele mesmo comer, ele mesmo se alimentar sozinho, depois ele mesmo escovar seus dentes, ele vai aprender a andar sozinho. No começo a mãe leva, depois a mãe vai tirar a mama, né? Já pensou, irmãos, uma pessoa de 18 anos, né? Você dentro do ônibus está aquele macho, entendeu? O cara vai falar: que negócio é esse? Isso é uma coisa estranha. Pode ter irmãos que se comportam espiritualmente como criança. E Deus nos chama para não sermos meninos. Deus quer manifestar a glória dele em sua vida, mas é necessário uma atitude sua para dar fruto. Você precisa fazer algo. Deus te chamou para algo. E você não pode se dar o luxo, porque a vida cristã, irmãos, é uma guerra. Se você não caminhar, você retrocede. Tem um pensamento que estava
na mesa do presidente Abraham Lincoln. E o pensamento é esse: não há limites para aquilo que um homem intenta fazer, conquanto ele não esteja preocupado de quem será a glória. Se você ficar preocupado, pensando muito, quem vai receber os louros, quem vai receber a glória, quem vai receber o reconhecimento, você se paralisa. Mas quando você está menos pensando em si e mais pensando em Deus e em sua glória, você se torna frutífero. E essa é a vontade de Deus, e é assim que Deus é glorificado em sua vida. Amém, meus irmãos?